Você já reparou que a vida parece resistir? Como se quanto mais você força, mais ela se esconde. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. É como um sonho que você tenta segurar com as mãos e ele escorre pelos dedos. Mas existe um momento, um instante raro e misterioso em que tudo começa a dar certo. E sabe quando ele chega? Quando você para de tentar, quando você finalmente desiste. Mas não é desistir de viver, é desistir de controlar. E neste momento, quando você já não liga mais, o que era impossível acontece. Você foi condicionado a lutar. Desde que aprendeu a andar, disseram que precisava vencer, conquistar, provar. Mas ninguém te contou que a vida não se entrega à força, ela se revela no silêncio. Há uma diferença entre esforço e entrega. O primeiro é ruído, o segundo é música. Quantas vezes você forçou situações, tentou convencer alguém a te amar, insistiu numa porta que só batia na sua cara? Acreditou que com mais esforço, mais controle, mais estratégias, tudo ia se alinhar, mas não se alinhou. Porque a verdade, meu amigo, é que as coisas não se resolvem quando você se desespera. Elas se resolvem quando você para. Existe uma inteligência oculta no ato de soltar, uma sabedoria milenar no gesto de desistir do controle. Não é passividade, é a aceitação ativa. Você continua caminhando, mas não está mais arrastando o mundo nas costas. Você observa que, de repente, percebe que o mundo sempre andou sem você carregar. Você sente isso, não sente? Esse cansaço que não é só físico, é uma exaustão existencial, uma sensação de que algo está sempre faltando. Mesmo quando tudo parece certo, ainda assim tem um vazio. Você tenta preencher com mais metas, mais conquistas, mais relacionamentos, mas no silêncio do quarto, no escuro da madrugada, a inquietação volta. Você já se perguntou por quê? Por que você está tentando controlar algo que nunca foi seu para controlar? O amor dos outros, o futuro, a sua reputação, o tempo. Você carrega tudo isso como se fosse seu dever garantir que tudo fique bem, mas isso é ilusão. Você não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa vencer todas as batalhas, apenas respirar e soltar. Você foi programado para resistir, mas a cura está em ceder. Há um ponto em que a alma amadurece, e neste ponto, algo dentro de você morre. Morre a necessidade de ser aceito, morre a pressa de chegar, morre o desespero de agradar, e no lugar nasce uma paz estranha. Você começa a andar mais devagar, começa a falar menos, a escutar mais. Você percebe que o universo não está contra você, ele apenas responde à sua frequência. Quando você está em desespero, ele te devolve o caos. Quando você solta, ele te mostra caminhos que antes estavam invisíveis. É como se o mundo respirasse junto com você. Você deixa de ser um prisioneiro do querer e passa a ser um mestre da presença. E sabe o que acontece? Coisas incríveis começam a fluir. Pessoas certas aparecem, portas se abrem sem esforço. Você encontra o que nem sabia que buscava, não porque você se tornou mais forte, mas porque parou de resistir ao que já era seu. Você não precisa correr atrás da vida, ela vem até você quando você para de correr atrás dela. Esse é o primeiro portal da liberdade, desapegar-se da ilusão de controle. Não se trata de desistir da vida, mas de se render ao fluxo dela. Você não está aqui para dominar o mundo, você está aqui para habitá-lo com presença, com verdade, com leveza. Você passou a vida inteira tentando ser alguém, mas nunca te ensinaram a ser você. Você aprendeu a se moldar, a se ajustar, a caber, mas em nome dessa aceitação, você foi se perdendo, desfigurando-se, esquecendo do que nasceu para ser. E o mais cruel é que, quanto mais você tentava ser perfeito, mais se sentia vazio, como se algo lá dentro gritasse, mas você não sabia escutar. Esse grito tem nome, é a sua sombra, a parte de você que você escondeu para ser amado, a raiva que engoliu,
o medo que disfarçou com sorrisos, o desejo de fugir que você sufocou com obrigações. Jung dizia que até tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Pois é, você acha que as coisas dão errado por azar, mas às vezes elas só estão refletindo o que você ainda não quis ver. Você vive em conflito porque está dividido. Uma parte quer ir, outra quer ficar. Uma parte quer liberdade, outra quer aprovação. Você diz que quer paz, mas vive criando guerra dentro de si. Chega! Você não veio a este mundo para ser perfeito, você veio para ser inteiro. E ser inteiro é integrar a luz e a sombra, é aceitar que existe dentro de você o santo, mas também o selvagem, o curador e o ferido, o sábio e o tolo. É quando você para de tentar vencer a si mesmo que começa de fato a se amar. Olhe para dentro, respira. Respire comigo. Quantas vezes você fingiu que estava tudo bem só para não incomodar? Quantas vezes você sorriu com um nó na garganta? Quantas vezes você ouviu "seja forte" e isso só te fez sentir mais fraco? A vida não te cobra perfeição, ela te convida para a verdade. Mas a verdade às vezes dói. Ela arranca máscaras, destrói personagens, coloca você de frente com a sua essência despida. É por isso que tanta gente foge, prefere viver no automático, no barulho, na pressa. Porque olhar para dentro exige coragem. Mas quem se atreve descobre um ouro escondido sob a lama. Você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com isso agora. E nesse instante, chamado de presente, quando você para de lutar contra si mesmo, quando você para de buscar a aprovação de um mundo adormecido, você acorda, você enxerga e você se liberta. É como sair de um transe, como acordar de um sonho antigo. Você percebe que não precisa de tanto, que o que você procurava já estava em você. A paz que você quer é o silêncio das expectativas. O amor que você busca é o reencontro com sua alma. O sucesso que você tanto corre atrás é a leveza de viver sem medo. Eu vou te contar uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Nem tudo o que você quer te faria bem. Nem todo sonho que você persegue é seu de verdade. Muitos dos seus desejos foram herdados, projetados, implantados de fora. Você achou que queria subir ao topo, mas talvez só quisesse ser visto. Você acreditou que precisava vencer, mas talvez só estivesse tentando ser aceito. E isso esgota, né? Viver tentando provar o seu valor é uma das maiores formas de autoabandono. Vai-se embora a autoestima, o autocuidado. Mas quando você desiste dessa corrida, quando você simplesmente para, o que é real começa a florescer. O que é seu te encontra, sem que você precise correr atrás. A vida é como um rio. Você pode nadar contra a corrente e se cansar, ou pode deitar e deixar que a água te leve. Mas não para qualquer lugar, mas para onde você precisa ir, porque o rio sempre sabe o caminho. É quando você solta que o universo te segura. Existe algo em você que sabe, mesmo quando você está perdido, confuso e cansado. Existe uma parte silenciosa que observa tudo. Essa parte é sábia, é profunda, é antiga. Ela não grita, mas sussurra. É quando você cala o mundo lá fora, é que começa a ouvir essa voz. É sua alma. É ela quem guia. Quando o ego se rende, é ela que te mostra onde parar, também como avançar.
o que soltar e também o que escolher. Que desistir às vezes é o início de um recomeço mais verdadeiro. Não se trata de fracasso, se trata de liberdade. Não se trata de perder, mas de abrir espaço para o que realmente importa. Você não veio para agradar, veio para ser inteiro. Não veio para ser forte o tempo todo, veio para sentir. E acredite, é quando você não liga mais para os que os outros pensam, esperam, julgam, é neste momento que tudo começa a dar certo. A mente quer ter razão, mas a alma quer ter paz. Você já percebeu? Toda vez que tenta convencer, provar, insistir, você se afasta de si. Porque quando você tenta forçar o que não flui, você está, na verdade, dizendo ao universo: eu não confio. E é exatamente isso que volta para você: resistência, tensão, ruído. A vida te devolve o que você vibra. Quanto mais você diz, eu preciso disso para ser feliz, mais ela te mostra que não. Quanto mais você persegue, mais ela escapa. Porque felicidade não é captura, é entrega. Tem algo quase mágico que acontece quando você solta. Quando você aceita perder um pouco do controle, ganha liberdade. Quando para de tentar impressionar, surpreende. Quando desiste de buscar, é encontrado. Essa é a alquimia do abandono, o paradoxo da alma madura. Você não busca mais porque precisa, busca porque transborda. Você não insiste mais por medo, mas porque sente verdade. E se não for para ser leve, você solta, sem drama, sem barulho. Porque entendeu, o que é seu não exige esforço, só presença. Muita gente se desespera no vazio, mas o vazio é sagrado. É no vazio que você se encontra. Quando tudo que você achava que era desmorona e que o verdadeiro eu começa a emergir. O silêncio não é ausência, é convite. É o útero do renascimento. E dói, claro que dói, mas não é uma dor qualquer. É uma dor que te purifica, que tira o que não é seu, que revela o que ficou escondido sob tantos papéis. Essa dor é o parto da consciência. É o momento que você para de se contar histórias e começa a viver a sua verdade. Você interpretou muitos papéis: o filho perfeito, a parceira ideal, o profissional exemplar, o amigo sempre disponível. E talvez agora você esteja cansado, é claro. Não por fraqueza, mas porque sua alma já não cabe nesse script. Você não nasceu para ser personagem, nasceu para ser presença. E presença não precisa de aplauso, ela só precisa de verdade. Você pode sim parar de sustentar o que não vibra mais. Pode deixar morrer o que está pesado. Pode deixar ir quem já não caminha junto. Isso não é fracasso, é maturidade. Ouça o que o mundo calado está te dizendo. Ouça o que sua intuição sussurra enquanto você tenta entender tudo com a razão. Às vezes o maior grito da vida vem em forma de silêncio. E nesse silêncio você se encontra. Dizer não também é um ato de amor, principalmente quando o não é para tudo aquilo que te violenta de forma sutil, o emprego que drena sua alma, a relação que te diminui, a rotina que te faz esquecer de você. Você não está aqui para suportar, está aqui para viver, para ter paz. E viver não é aguentar tudo sorrindo, é saber quando levantar, mas também quando sair. Sair da briga, sair da busca, sair da ilusão. Você não precisa ganhar todas, precisa ganhar de volta a si mesmo. Quando você para de se mover para fora, começa a se mover para dentro. E é ali, no templo silencioso do seu ser, que tudo começa a se alinhar. Você percebe que não está separado da vida, você é a vida. A inspiração que vem e vai, a lágrima que cai e cura, a saudade que aperta e revela.
Tudo em você pulsa com o mistério do universo, mas você só sente isso quando para de tentar explicar tudo. Porque o essencial não se explica, se sente. Você passou tempo demais tentando ser forte, mas talvez seja a hora de ser sincero. Sincero com o que você sente, com o que você precisa, com o que você já não cabe mais. Você não precisa mais resistir para ser respeitado, nem agradar para ser amado. Você já é amado. Você só precisa ser inteiro, e isso já basta. Acredite, o mundo sente quando você é verdadeiro. O universo responde à vibração da autenticidade quando você para de representar. A vida te dá o papel que é seu. E esse papel não precisa de máscaras, só de alma. Você está chegando perto agora, perto de um lugar que muitos evitam, mas que todos, no fundo, anseiam. O lugar do não saber, o lugar do não controle, o lugar da entrega real. É aqui que tudo começa a dar certo, não porque você planejou, mas porque você permitiu. Permitiu cair, permitiu mudar, permitiu sentir, permitiu ser. E nesse espaço, você encontra o que procurava desde sempre, você mesmo. Agora respire, mais uma vez. Pela primeira vez, sem pressa, sem o peso do que deveria ser, sem a máscara do que esperavam de você, sem o medo de não ser suficiente. Você chegou onde precisava chegar, o centro do seu próprio ser. Conectou-se com sua alma, com seu eu superior, com o anjo dentro de você, com a parte de Deus infinita dentro de você. Aqui não há cobrança, não há expectativa, não há comparação, há apenas presença. E nesse lugar as coisas se organizam sozinhas. A vida volta a fluir. As respostas vêm. O corpo relaxa. A mente silencia e a alma sorri. Fique em paz. Tudo começa a dar certo, não porque você dominou o caos, mas porque você deixou de resistir a ele. Você aceitou, perdoou, você se permitiu, você soltou. É por isso que tudo muda. A vida é menos sobre conquistar e mais sobre confiar. Menos sobre correr e mais sobre estar. Menos sobre vencer e mais sobre ver. Ver a si mesmo, sem filtros, sem vergonha, sem esforço. Esse é o segredo que poucos contam. Quando você não liga mais para o que não importa, só fica o que é real. E o real sempre dá certo. Então guarde isso. Carregue isso com você como uma âncora, como um farol. Eu não preciso controlar a vida. Eu só preciso ser verdadeiro com ela. O que é meu me encontra. Repita comigo. O que é meu me encontra. O que não é se dissolve. O que é meu me encontra. O que não é se dissolve. Quanto mais eu solto, mais tudo se encaixa. Esse é o poder de quem não precisa provar nada. Esse é o silêncio de quem já se encontrou. Esse é o brilho de quem desistiu de resistir, soltou e por isso venceu. Agora você pode sair deste vídeo diferente, não motivado, mas desperto, não com respostas, mas com coragem de viver as perguntas. Porque quando você para de tentar controlar o destino vem até você. Solte, confie, seja, acredite, tenha fé e lembre-se,
A vida não precisa ser vencida, não pode ser uma batalha. Ela só precisa ser vivida, com verdade. Quando você não liga mais, tudo encontra o seu lugar.